A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gerry Adriane. Estou aqui mais uma vez para fazer o comentário da Escola Dominical, lição de adultos da CPAD. Sou do Ministério Flor do Campo, Cariacica, do Espírito Santo, Assembleia de Deus. Mais uma vez vamos falar um pouquinho mais sobre as lições desse terceiro trimestre de 2023. E a lição que nós vamos falar nesta noite, comentar, é a lição de número 11. A lição de número 11, ela tem um título: Cultivando a Convicção Cristã. Porque o nosso textuário fala o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E a verdade prática dessa lição, que fala sobre o cultivo da convicção cristã, é imperioso para a prática e defesa da fé em tempo de adversidade. Então, essa é a lição de número 11. A leitura bíblica em classe também se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 12. Mas antes de fazer a leitura bíblica em classe, de iniciar o comentário da lição, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, para falar um pouco mais da tua santa e gloriosa palavra. Pai, que o Senhor possa falar através do teu Santo Espírito aos corações. A cada um que vai participar dessa escola bíblica dominical, professores, alunos, líderes, que vão estar ali participando das congregações, das igrejas, nós possamos aprender um pouco mais da tua santa e gloriosa palavra, e não só ouvir a tua palavra, mas serem praticantes dela, e que o Senhor nos dê a direção e que possa ser uma bênção em nossas vidas. Que o Senhor fortaleça a Escola Bíblica Dominical em cada igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver os objetivos dessa lição. Ela tem 3 objetivos. O primeiro é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. 2. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. E terceiro objetivo é reconhecer que o amor sacrificial e abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e verso 12. Estaremos lendo, e os irmãos acompanhem. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, nem é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brando entre vós, como a ama que crê seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a vossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmão, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santas e justas e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creste. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Mais uma vez, nós vemos aí o apóstolo Paulo, que vai ser o centro dessa lição de hoje,
falando sobre o exemplo dele como um verdadeiro cristão, líder do todo gentios. Mais uma vez nós vamos falar um pouco da história de Paulo e dos exemplos que ele nos dá. E vamos analisar um pouco o título dessa lição, Cultivando a Convicção Cristã. Cultivar, eu creio que os irmãos entendem, as pessoas que ouvem a palavra cultivar entendem de cultura, mexer com plantio, fazer alguma coisa germinar, lançar uma semente no solo e fazer ela crescer. Mas esse cultivo aqui não é um cultivo de uma semente normal. Está falando de cultivar convicção cristã. O que quer dizer? É fazer com que a sua convicção cristã cresça cada dia mais, se multiplique cada dia mais. A confiança no Senhor, a confiança no Deus Todo-Poderoso, a confiança nas promessas do Senhor sejam maiores cada dia mais no seu coração. Então, essa é a lição de hoje, é cultivando a convicção cristã. Vamos à nossa introdução. Antes de eu ler a introdução que está aqui no meu comentário da lição, eu quero ler aqui o que está no plano de aula. Olha só o que o comentarista, pastor Douglas Batista, colocou. Falar de convicção em tempo de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual, pela qual tudo é relativo, que ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito da convicção cristã. Sim, a fé cristã traz convicções profundas a um coração permeado de incerteza. Eu sei em quem tem crido. 1 Timóteo 1,12. É interessante o que o pastor fala aqui nesse plano de aula, que também depois nós estaremos a introdução da lição, no comentário que o professor vai fazer no próximo domingo. Mas o relativismo que nós estamos vivendo, o mundo do relativismo que estamos vivendo hoje, ele cria muitas dúvidas, porque o relativismo já é algo que gera dúvidas. E o inimigo da nossa alma, eu sempre falo isso, que enquanto o Senhor agrada que nós tenhamos fé, como está em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar, o inimigo da nossa alma, ele é mestre, ele é doutor, ele tem pós-graduação em dúvida. Ele quer arrancar a nossa fé. Então ele trabalha de todas as formas para colocar dúvida naquilo que o Senhor já prometeu, já está na sua palavra, você pode ter convicção que existe, ele coloca dúvidas. Ele trabalha o tempo todo para te colocar dúvida. E o relativismo é uma ação dele, porque faz com que as pessoas não acreditem mais nas verdades absolutas da palavra, não acreditam mais que realmente podemos ter convicção numa fé puramente cristã, que colocar dúvida se o nosso Senhor realmente é verdadeiro, a obra que Ele fez, sempre Ele está gerando dúvida no nosso coração. Por isso que o comentarista fala, é um convite, quando você fala em convicção, em tempo de relativismo, é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual. Então, se você quer manter uma convicção naquilo que você crê, naquilo que você prega, naquilo que você vive, na sua fé, sabe o que você tem que fazer? Você tem que andar na contramão. Você não pode seguir os modismos e atentar para as coisas que estão falando aí, por aí, nessa questão de relativismo, na questão de colocar em dúvida até verdadeiramente a nossa fé. A introdução da lição, o comentário diz assim: diante das incertezas atuais e dos ataques a doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir, confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nessa lição estudaremos o aspecto espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Eu achei interessante, eu até marquei aqui, quando ele colocou, nessa lição estudaremos aspecto espiritual, moral e social. Eu acho interessante essa ordem, porque nós estamos vivendo um período tão negro na questão de convicções, de certezas, de crer e manter a sua fé viva, que estão até essa ordem aqui está sendo invertida, até dentro das igrejas. No mundo isso é normal, mas nas igrejas está sendo invertido. Porque, na verdade, nós devemos colocar sempre o espiritual na frente, o moral e depois o social. Mas estamos vivendo um período que
Parece que as pessoas já não têm mais esse vínculo, esse contato, essa intimidade com o Espírito de Deus. Perdeu a intimidade, perdeu a sensibilidade à voz do Espírito, de tal maneira que hoje eles não creem, parece que eles já não creem mais na ação do Espírito na obra. Eles acham que se eles fizerem algo social, copiar algum movimento social do mundo, trazer para dentro da igreja, né? Fazer alguma coisa desse tipo, aí, verdadeiramente, se a pessoa fizer algo assim, aí vai atrair o pecador. As pessoas vão querer vir para o mundo. As pessoas do mundo vão querer vir para a igreja. Criar alguma coisa que eles gostam lá no mundo e colocar na igreja. Fazer uma festividade social, alguma coisa assim, copiando o mundo. Então, e verdadeiramente, isso não funciona. Verdadeiramente, isso não é uma verdade em si. Porque verdadeiramente nós cremos que o Senhor Jesus, quando enviou o Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem esse poder de convencer o homem. Não é ação social. Não é você levar o social em primeiro lugar. Ele pode ser usado sim, mas na ordem dele. Depois do Espírito, depois da moral, aí sim é o social. Trabalhando, né, para socorrer a pessoa na sua integralidade. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, um dos objetivos dessa lição é isso. É despertar em você a sua chamada. É despertar em mim a minha chamada. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, representantes do Senhor aqui na terra. Na introdução, nós temos aí uma referência bíblica de 2 Timóteo 1, 12, 14. Olha o que Paulo fala, né? Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, conservar o modelo das sãs palavras que de mim têm os ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, aqui Paulo mais uma vez dando testemunho de que ele, passando situações de padecimento, ele não se envergonhava, porque ele sabia em quem ele cria. Essa é bem diferente dos crentes dos dias de hoje, né? Dos nossos crentes do século XXI, comparado aos crentes do primeiro século. A convicção que eles tinham em meio ao martírio, em meio à perseguição, em meio ao padecimento, situações difíceis que viviam, né? Muitas vezes tendo que sair da sua cidade, sair do seu país, viver em lugares estranhos, como fugitivos, como fora das leis. Por quê? Porque por causa do Evangelho. Porque era perseguido primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, e assim foi a vida dos cristãos do primeiro século. Passava por todo esse processo, né? E aí que Paulo ainda diz, mesmo passando por tudo isso, eu não me envergonho, porque eu sei que eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso. Quer dizer, a confiança no Senhor em meio à adversidade. Essa é a verdadeira convicção cristã. O primeiro tópico fala sobre convicção espiritual. Tem o primeiro subtópico, poder do Espírito. Segundo subtópico, confiança em Deus. E terceiro subtópico, fidelidade na pregação. O poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos, depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro, como um mero discurso racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Assim podemos afirmar que na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. E seu resultado é ineficaz na transformação de vida. Olha só, vou repetir. Assim podemos afirmar que na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e é ineficaz na transformação de vida.
O que Paulo está dizendo aqui? Que se não faz a obra de Deus sem o poder do Espírito. Não faz a obra de Deus sem o poder e a ação do Espírito. Ele é o agente, ele trabalha, ele ajuda, ele auxilia, ele está ao nosso lado. Através dos dons espirituais, manifesta o seu poder em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é isso que o comentarista está dizendo. Não tem como eu fazer a obra, não tem como você que está me ouvindo fazer a obra se não tiver essa convicção espiritual. Eu não posso ensinar apenas pelo mero intelectualismo, pela minha capacidade de ler, interpretar e fazer uma palestra, fazer um comentário bíblico, falar em cima daquilo, meramente intelectualismo. Isso não faz transformação, não opera transformação. Sabe por quê? Porque é o Espírito que convence. Eu prego e o Espírito é que convence. Você fala e o Espírito que transforma. Você louva, através do seu louvor, as palavras do louvor, né, vai ao coração da pessoa e traz um quebrantamento, a contrição de alma, através da ação do Espírito na sua vida. É por isso que quando você vai preparar uma pregação, né, um estudo bíblico, você vai orar, você vai se separar, vai buscar do Senhor direção, se não tiver um tema, se tiver um tema proposto, que a igreja orou por aquele tema, aí você vai debruçar em cima daquele tema, vai orar, vai buscar o Senhor, para que o Senhor te dê a direção naquilo que você pode falar naquele momento que você vai pregar. E é o Espírito que te vai dar a direção no momento que você estiver pregando. Você vai ser apenas um canal. O Espírito vai falar, vai te usar para falar aos corações. E é isso que faz essa convicção espiritual acontecer. É uma interligação entre o pregador e aquele que está ouvindo. E quando ele prega na unção do Espírito, vai atingir o coração do pecador e ele vai sentir, né, verdadeiramente o peso do seu pecado através da mensagem debaixo da unção do Espírito. Por isso que não podemos apenas ser meros intelectuais, inteligentes, sábios. Deus pode até nos dar sabedoria, conhecimento, mas isso não faz que alguém se converta pela nossa muita sapiência. Vamos agora em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 10, olha o que está escrito. E vós fosseis feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fosse exemplo a todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós a qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que coisa gloriosa Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, dizendo como, através de muitas tribulações, vocês receberam a palavra. E olha, e com gozo do Espírito Santo, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis, tanto da região da Macedônia como da Acaia. Olha como Deus fez na vida dos Tessalonicenses. Mas através de quem? De um homem cheio de Deus. De um homem que tinha uma convicção espiritual tremenda, que Deus usou de uma forma poderosa entre os Tessalonicenses, para que no meio de muitas tribulações eles aceitassem a fé. E aceitou a fé de tal maneira que a fé deles ficou famosa na região. Se espalhou a notícia. Que ele disse, agora não precisamos falar mais nada. As pessoas sabem, vocês já testemunham para as demais nações, para outros povos que estão ao redor da vossa fé. Quão grande ela é. Isso que é uma verdadeira conversão. É quando você não só recebe de Deus, como você também serve como um canal para abençoar outras pessoas que estão em volta. E essa é a verdadeira fé, onde há uma verdadeira convicção espiritual. O segundo subtópico fala sobre confiança em Deus.
O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançado no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam, cantavam hinos a Deus. Após a severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante da ameaça da prisão ou de morte. Aqui nós temos um exemplo de Paulo em Filipos, logo que ele recebe aquela mensagem Troade, né? Aquela visão daquele varão macedônico chamando, passa a Macedônia e nos ajude. Então ele entende que o Senhor estava chamando ele para a Europa, para ele sair da região da Caia, da região da Ásia Menor, e fosse a Europa, e começasse a evangelizar o continente europeu. E ele começou então pela cidade de Filipos. Os irmãos conhecem, né? Eu creio que então me ouvindo conhece a história de como ele repreendeu aquele demônio que usava aquela jovem para adivinhação, e isso dava dinheiro aos comerciantes da cidade. Eles ficaram irados, levaram não só eles serem envergonhados, surrados em praça pública, né, com varas, levados ao cárcere. E lá houve aquele grande terremoto, de madrugada, meia-noite, servos de Deus, cheios de vergonhas, sofrendo dores terríveis, né, porque não era fácil passar porque eles passaram, a vergonha e a dor, mas eles não cessaram de adorar. E meia-noite, cheio de Deus, homens cheios de Deus são assim. Pessoas cheias de Deus são assim. Eles estavam cheios de dor, mas o coração deles estava tão alegre por poder fazer a obra do Senhor, por estar ali fazendo a obra do Senhor, sabendo que tinham sido impulsionados pelo Espírito Santo a ir ali para pegar o Evangelho, porque talvez fosse nós, com a visão meia turva que nós temos hoje, né, do que é a obra do Senhor, que verdadeiramente é a obra do Senhor, tantas falácias sendo ensinadas, aí, tantos enganos sendo ensinados no nosso meio, que nós já não temos mais aquela visão que o pessoal do primeiro século tinha. E verdadeiramente eles tinham uma visão bem clara do que era o Evangelho, que era sofrer por amor a Cristo. Então eles entendiam que foi o Senhor que os guiou para Filipos. Então eles, meia-noite, eles foram orar, foram adorar o Senhor, não se preocuparam com as dores, o sofrimento, e Deus então manifestou seu poder ali através de um terremoto. Resultado, a conversão, não só do carcereiro, como toda a sua família, para a glória do Senhor. Isso é que Deus faz na vida de um servo fiel, que mesmo em meio de angústia e tribulação, ele não olha as lutas, não olha o vento, não olha a tempestade, olha apenas para Jesus e sabe que está fazendo uma boa obra, está pregando o Evangelho de Cristo, semeando a boa semente do Evangelho. Então ele sabe que o Senhor está no processo, ele sabe que está no processo. Em vez de estar ali murmurando, reclamando, falando mal de Deus, eles foram adorar a Deus, e Deus respondeu com a operação que ele queria fazer. Não foi à toa que eles foram levados ali àquele cárcere. Foram ali com a intenção de verdadeiramente ganhar uma família para Jesus. Eles não sabiam, mas o Senhor mostrou que era a verdadeira intenção ali. E assim é que Deus faz na vida do servo dele. Às vezes até no meio de situações de perseguições, nós passamos por processos difíceis, mas temos que entender que todos os processos que vêm sobre a nossa vida, verdadeiramente não é para nos matar, não é para nos envergonhar e entristecer, é para nos fazer, nos crescer na presença do Senhor e usar esse momento para fazer a obra dele, né? Não esmorecer. Fidelidade na pregação. Olha só. O apóstolo Gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalônica, capítulo 2, verso 3, parte A. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. Não como agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, parte B. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era satisfazer seus ouvintes, não, com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Fidelidade na pregação, achei interessante esse subtópico, por quê?
Porque nós estamos vendo um período que essa fidelidade na sã doutrina, pregar a palavra verdadeiramente como ela é, sem cortar volta, sem dourar a pílula, sem inventar arrumações, factoides, narrativas que não tem nada a ver com a palavra. Eles não falsificavam, e Paulo falou, olha, não foi com engano. Não cheguei com palavra de engano, não trouxe nenhuma imundícia, nem com fraudulência. Fraudulência vem de fraude, enganador, mentiroso. Às vezes que vem com a visão, mostrando para nós uma visão de pregador, e nós acreditando que eles são pregadores, mas na verdade a intenção é enriquecer ilicitamente à custa dos servos do Senhor, à custa de igreja, achando que o evangelho tem que ser para isso, para ser comercializado. E é isso que Paulo está falando, eu não vim para isso não. Eu não vim para contar fábulas, eu não vim para fazer artifício, eu vim para pregar e pregar a Cristo. Não como agradar os homens, a Deus que prova o nosso coração. Outra coisa interessante, eu achei interessante também esse texto. Não como agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo assim. Um tempo que tem pessoas que, para manter a agenda, para ter participações em congressos, principalmente congressos mais famosos aí no Brasil, pregações em eventos na igreja, agendas lotadas para todos os lados, não só no país como fora dele, ele faz e prega de acordo com o que lhe manda. Já não tem mais a direção do Espírito Santo, ele tem a direção daquele que o convida. Se o pastor, a liderança que convida, falar, não quero que pregue tal assunto aqui, ele não prega. Sabe por quê? Porque ele sabe que no ano seguinte aquele pastor vai chamá-lo novamente. Ele sabe que aquela igreja novamente vai chamá-lo para um evento. Então tem que ser do jeito que a igreja gosta. E não foi isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para pregar, para agradar a homens, como disse Paulo. Não, mas a Deus. E se for para agradar a Deus, eu tenho que pregar aquilo que Deus mandou. Assim como ele falou para Jeremias, onde eu te mandar, tu irás, e o que eu te mandar falar, tu falarás. E assim tem que ser o verdadeiro pregador. Assim tem que ser o verdadeiro mensageiro. Ele tem que pregar o que o Senhor manda. É a fidelidade na pregação. E o que o comentarista fala aqui, repudiar os falsificadores da palavra de Deus. Anunciar Cristo com sinceridade. Eu acho interessante porque se você ler o livro de Atos, a história do primeiro século da igreja, você vai ver que a preocupação deles, em meio a todas as adversidades que tinham, era pregar a Cristo. Cristo era a mensagem central. E eles não preocupavam em pregar mensagens bonitas para massagear a ego, eles preocupavam em pregar o verdadeiro evangelho, mostrar a condição do homem pecador sem Cristo, mostrar que ele é um condenado ao inferno. Aliás, é um tema que não está se ouvindo mais nas nossas mensagens, no nosso púlpito, falar do inferno. Falar que verdadeiramente aqueles que não servem o Senhor têm um destino certo. Aqueles que não creem no Evangelho e morrem sem Cristo têm um destino certo, destino da perdição eterna. É uma mensagem que ninguém gosta. Essa mensagem é muito pesada. Jesus também pregou um duro discurso e o pessoal falou, quem poderá ouvi-lo? E saíram todos. Ficaram só os 12. Jesus falou, também quero ir? Pode ir. Porque Jesus não está preocupado em agradar a homens, não. Ele está preocupado em salvar as almas deles. Assim também, o pregador que é fiel na sua pregação, uma pregação cristocêntrica, ele não está preocupado em agradar o pastor, a liderança, quem chamou para o evento, não. Ele está preocupado em agradar aquele que o arregimentou, aquele que foi lá ao Calvário e derramou seu sangue por ele. Essa é a preocupação do verdadeiro pregador que quer manter fidelidade na pregação. E Paulo foi um grande exemplo nisso. Por isso sofreu muitas perseguições. O resumo, desse primeiro tópico fala: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar a vida. Mais uma vez o comentarista reafirma isso. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar a vida. Então vamos rever nossas pregações, vamos rever, na verdade, a nossa intimidade com esse Espírito Santo. Principalmente pregadores, pregadoras que estão por aí.
Busque mais intimidade com esse Espírito. Não seja pregador profissional. Se me der um tema, eu já sei que vou pregar. Não. Peça a direção do Espírito. Coloque Ele como principal na sua mensagem. Antes de você se preocupar com a sua capacidade, a sua racionalidade, coloque o Espírito Santo em primazia na mensagem que você vai pregar. Você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Vai mudar o seu ministério. O segundo tópico fala sobre convicção moral. Antes de entrar no segundo tópico, eu só quero ler um texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, que fala assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está aqui afirmando, lembrando o momento que ele foi no Monte da Transfiguração, estava lá e quando viu toda aquela glória se manifestar, ele viu a nuvem descer, ele viu a voz do Senhor bradar: esse é meu filho amado e que tem me comprazido. Então, ele ouviu essa mensagem e ele aqui fala: nós não viemos falar de nós mesmos, seguindo fábulas artificialmente, nós mesmos vimos sua majestade. Então, nós estamos aqui falando de algo que nós temos convicção. Pedro reafirmando aqui que Paulo já falou, falar das coisas de Deus com convicção, com certeza, sem dúvida alguma, porque é isso que nós precisamos de mensagem hoje, que traga convicção, que as pessoas ouçam e creiam, entendam que verdadeiramente o Senhor está falando pela boca do seu profeta. Retidão nas ações, segundo tópico. A conversão, na verdade, o segundo tópico chama convicção moral, e o primeiro subtópico fala retidão nas ações, o segundo subtópico fala sobre reputação ilibada, e o terceiro subtópico fala de uma vida irrepreensível. Isso está falando de nós, a nossa convicção moral. Como é que é nosso... Eu não só tenho que pregar com fidelidade, eu não tenho só que confiar em Deus, eu não tenho que viver na convicção espiritual, do poder do Espírito, não. Eu também tenho que olhar agora para mim. Como é que está o meu caráter? Vamos lá. Retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto. Não pronunciar a palavra torpe e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor, e ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Logo, a conduta na retidão é uma virtude de crente regenerado. Retidão nas ações. Nós vemos aqui, já estamos no segundo tópico, sobre a convicção moral. Olha que o Efésios capítulo 25, capítulo 4, verso 25 a 29, fala sobre essas palavras aqui, o que acontece na vida do cristão quando ele se converte, quando ele realmente se torna um cristão verdadeiro, genuíno. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 25 a 29. Aqui tem um resumo como é o caráter de um cristão. Ele já não é a mentira, quem nós sabemos que é o pai, é o diabo. Nós somos agora filhos de Deus. A saber, o Espírito agora testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então, uma vez filho de Deus, eu vivo da verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele se apresenta como uma verdade. Então, quem serve a Cristo vive na verdade. Irai-vos, não pequeis, não se põe só que tudo é coisa que acontece na vida do cristão. Pode irar sim, mas peça perdão, reconheça o seu erro, conserte com o seu irmão que você se irou, não dê lugar ao diabo. Isso é muito importante, porque o servo do Senhor pode sim, irmãos,
Pode, se não vigiar, dá lugar a Satanás. Aquele que furtava, não furta mais trabalho, fazendo, né? Porque normalmente o ladrão ele é preguiçoso. O ladrão ele não quer trabalhar, ele quer ganhar fácil. Ele quer tomar de quem está trabalhando. Então, é isso por isso que Paulo está falando. Você agora não é mais ladrão, você não furta mais, você não rouba mais. Agora você vai trabalhar, não só para te sustentar, mas para socorrer os que têm necessidade. Até da boca, até das palavras, Paulo foi cuidadoso aqui para falar com eles, olha, cuidado com o que vocês falam. Não usa palavras torpes, de baixo calão, palavrões, porque vocês agora são servos do Senhor. Deus agora entrou nas vossas vidas, vocês agora são diferentes. Vocês não são mais iguais. Vocês nasceram de novo, são novas criaturas. Né? É a chamada metanoia, mudança de mente. Vocês se converteram a Cristo. E uma vez convertido a Cristo, vocês têm que mostrar que tem palavras boas, que tragam edificação às pessoas. Né? Vamos agora, então, ele ainda diz aqui também, né? Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. O que Paulo está defendendo aqui diante dos Tessalonicenses? Está dizendo aqui, olha, eu não vim trazer palavras de bajulação, de adulação, para vocês me receberem, me tratarem bem. E outra coisa, eu também não vim com avareza, porque o que está dizendo? Eu também não vim com o intuito que vocês me deem riquezas, que eu enriqueça com o Evangelho. Pelo contrário, nós vamos ver no próximo tópico ele falando sobre isso, né? Sobre o que ele fez para que não fosse pesado aos irmãos. Então nós vemos aí, mais uma vez, um testemunho do apóstolo Paulo, mostrando para mim e para você como deve ser um cristão moralmente, a convicção, retidão nas ações. Sabe por quê? Porque verdadeiramente você quer ganhar alma para Jesus, a pessoa que vai te ouvir, ela vai ouvir isso também, ela vai ver o seu caráter, ela vai ver o seu testemunho no trabalho, ela vai ver o seu testemunho, né, na igreja, vai ver o seu testemunho na vizinhança, ela vai ver o seu testemunho. E isso, moralmente, se você tiver falhas, se você tiver impetrado dentro dessas palavras de Paulo aqui aos Efésios, então realmente você vai ter dificuldade de ganhar pessoas para Jesus, porque eles vão ver, ele é mentiroso, ele está crente, mas ele continua roubando, ele é crente, mas ele não sai um palavrão da boca dele, volta e meia está falando palavrão. Então, tudo isso serve de testemunho contra você e contra a pregação da palavra do Senhor na sua boca. Reputação ilibada. Considera-se portadora da reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando coerência e integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem, nem honra, em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. O nosso ver deve glorificar a Deus, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus para sempre. Irmãos, a reputação e o caráter andam juntos. O caráter é tudo que você foi adquirindo no passado do tempo, que você foi aprendendo com seus pais, você foi, cresceu e aceitou Jesus. Jesus transformou talvez seu caráter, talvez um pouco torto, da sua vida pregressa, transformou seu caráter. Então, seu caráter é que está intrínseco em você. Pessoa boa, honesta, trabalhadora. Agora, a reputação é o que a sociedade observa em você. É a sua reputação. O caráter não muda se a sua reputação for manchada. Vou explicar. Às vezes você tem uma boa reputação, sim, você é um servo de Deus, anda corretamente, mas existem os chamados caluniadores. Aqueles que levantam falso testemunho de você. Nós vemos exemplos vários na Bíblia de pessoas que até chegaram à morte por falsas testemunhas. Nabote, por causa da vinha, quando o rei Acabe desejou a vinha de Nabote, chegou em casa choramingando porque não conseguiu convencer Nabote de vender a vinha, e Jezabel armou uma cilada com falsas testemunhas e manchou a reputação de um homem que tinha um caráter, que ninguém podia falar mal contra ele, e agora foi morto porque a sua reputação foi manchada por caluniadores.
Temos vários exemplos, né, na Bíblia de pessoas que passaram por esse processo. Por quê? Porque através de caluniadores, né? Nós vemos Estevão, o primeiro mártir, também foi calúnias que se levantaram contra ele até levá-lo ao apedrejamento. Então, uma reputação, ela pode ser ilibada, mas ela pode ser manchada por mentirosos. Mas Paulo diz aqui, não buscamos glória dos homens, de vós nem dos outros. Mas olha, mesmo que Paulo não buscasse glória, mesmo que Paulo não buscasse essas coisas, mas ele tinha pessoas que o caluniavam, tinha pessoas que se levantavam contra ele. Talvez tinha pessoas que às vezes até acreditavam nas calúnias e colocando culpa em alguma coisa que Paulo houvesse feito. Mas verdadeiramente ele sempre falou, eu nunca procurei isso, nem a glória, nem a honra de vocês. Por quê? Porque ele entendia que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. E nós estamos vendo um tempo em que muitos estão aí procurando que os holofotes sejam neles, que eles sejam o centro, que eles sejam a cereja do bolo, que as pessoas vejam ele. Mas que nós aprendamos com João Batista, né? Que ele cresça, Jesus, e que nós diminuamos. Essa é o verdadeiro caminhar do crente que tem uma reputação ilibada, retidão nas suas ações, porque a preocupação dele vai ser sempre mostrar Cristo, apresentar Cristo, que as pessoas conheçam através dele Jesus Cristo, não ele. Ele é a última pessoa que quer ser conhecida. Ele quer que as pessoas conheçam a Cristo. E você vai ver Paulo falando isso, que a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para sempre, né? Nós vemos aqui quando for escolher os diáconos, né, em Atos 6, capítulo 3, olha só que escreveu: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ao qual constituamos sobre esse importante negócio. Então, olha a primeira coisa, escolher cheio, né, 7 varões de boa reputação. Está falando que eles têm reconhecimento na sociedade, que eu falei, na sociedade, que ela é de boa reputação. E quando a pessoa é de boa reputação, é porque também possui um bom caráter. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, vamos constituir ele sobre esse importante negócio. Também em Efésios 3, 20 e 21, olha que Paulo fala sobre a questão de dar a glória, a quem pertence a glória. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é para ele, a glória é dele. Nada que vamos fazer nessa terra, toda a convicção que o Senhor nos dá pela sua palavra, convicção espiritual, convicção moral, para que nós tenhamos não só uma sinceridade com a palavra, com a obra de Deus, como também nas nossas ações, na nossa reputação, seja tudo voltado para que o nome dele seja glorificado. Não importa a situação e circunstância, se Deus se colocar em qualquer situação que você for, que eu for, qualquer patamar que Deus não colocar, nós não podemos deixar nunca de dar toda a honra e toda a glória a Ele, entendendo que a glória sempre será dele. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, nem com seres humanos, nem com anjos, é a sua glória. Então, fica aí o recado. Nós temos que entender, a Ele seja a glória na igreja e Cristo Jesus para sempre. E o terceiro subtópico aí na convicção moral fala de vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5, 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunho de sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses 2,10. Essas designações implicam a obediência nas questões morais, atitude de retidão, exemplar, conduta sem motivo alguma de reprovação. Isso aí é o resumo de quem é irrepreensível. É pessoas que não podem ser reprovadas, né? Que a sua conduta não tem motivo algum de haver reprovação. Não tem reprimenda, não tem repreensão, né? Não pode ser censurada. Efésios 5, 26 e 27. Para santificar
purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o resumo de que nós devemos ser. É essa forma que o Espírito Santo nos trabalha em nós, para nos santificar de tal maneira que quando nós somos apresentados ao Senhor, seja uma igreja gloriosa, sem mácula, está falando de mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, separada totalmente do pecado e irrepreensível, não tem nada que aponte para ela. Lembra da história do profeta Daniel, já na sua velhice, já no reinado de Dário, quando os seus inimigos viram a intenção do rei de colocar uma posição de destaque entre os sábios, o que eles fizeram? Eles procuraram de todas as maneiras na vida de Daniel. Eles fizeram um pente fino, fizeram uma auditoria na vida de Daniel para saber se tinha, o que tinha de errado no financeiro, no moral, no espírito. Alguma coisa tinha que ter de errado. Mas não conseguiram achar nada. Tanto que tiveram que forjar, tiveram que criar o engodo, enganando o rei, para lançar Daniel na cova dos leões. Para você ter uma ideia. Então aí isso chama-se vida irrepreensível. É uma vida tão pautada em Deus que a preocupação do servo é a todo momento. Ele está preocupado se verdadeiramente ele está vivendo uma vida em Deus. Ele está sempre preocupado. Ele está igual o salmista no Salmo 139. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A preocupação dele é essa. Sonda-me, Senhor. Porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Então, o que eu peço? Eu peço que o Senhor me sonde, para que Ele me revele onde está o meu erro. Ele esclareça muitas vezes coisas que eu estou fazendo que eu não estou percebendo, que eu estou errando. E Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida. Porque Ele quer essa sinceridade minha e sua, para que nós continuamos buscar sempre, continuamente, uma vida irrepreensível na presença do Senhor. O resumo desse segundo tópico fala: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Esse é o verdadeiro crente nascido. A palavra regenerado é nascido de novo, que está lá no capítulo de João, no capítulo 3, né, Evangelho de João, capítulo 3, a história, né, aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então ele fala que é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entendeu muita coisa, mas ele foi explicando que é necessário não nascer da carne, mas nascer da água do Espírito. Nascer de novo é nascer uma novidade de vida. Então, o crente que nasceu de novo, verdadeiramente passou pelo processo da salvação, ele tem uma conduta tão reta, uma vida irrepreensível, é notável em todos os lugares que ele passa. Não é apenas na igreja, porque ser crente na igreja é fácil, né? Isso já virou jargão. Mas você provar no seu trabalho que você é crente, sem precisar dar uma palavra, né? Sem precisar levar uma carteirinha de membro ou de obreiro, não, a pessoa simplesmente olha a sua atitude e fala: você é cristão, né? Você serve a Deus. Simplesmente pela sua atitude, pelas suas palavras, pela sua forma de tratar. Eu sempre brinco com os irmãos: crente deveria ser o povo mais educado da terra. Sempre um sorriso no rosto, sempre um cumprimentar alegre. Não importa que situação, que vento está soprando, que tempestade está acontecendo na vida dele, mas ele tem que sempre mostrar a alegria do Espírito. Então, de vez em quando, tem que orar a oração do salmista no Salmo 51, né? Porque o Senhor devolva a alegria da sua salvação, porque tem crente que parece que está perdendo essa alegria. E já chega no trabalho nervoso, revoltado. Por quê? Porque ele não tem mais a alegria da salvação. E o crente que verdadeiramente é regenerado, ele tem sempre essa convicção, essa alegria, sabe que o sofrimento é passageiro, que tem data de validade, vai chegar o tempo, o Senhor já vai dar o escape. Nós falamos na lição passada, né? 1 Coríntios 10:13, que o Senhor já permite tentação, a tentação tem origem humana, ele permite tentação, mas ele, junto com a tentação, ele já provém o escape para que podeis suportar, ele não dá tribulação além das vossas forças, está escrito na palavra. Então, o crente que tem essa convicção da palavra, que estuda a palavra, que crê na palavra e que vive essa palavra, todo dia ele aplica isso. No seu trabalho, talvez saiu de casa, situação difícil, filho, esposa, mas chega no trabalho, sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo. Sabe por quê? Porque ele tem essa convicção. O Senhor permitiu o vento, mas ele vai levantar e vai bradar.
O Senhor permitiu a fechar a porta, mas Ele vai abrir. O Senhor permitiu a enfermidade, mas Ele tem poder para curar. E se não tiver poder para curar, Ele também pode nos levar para a glória. Não tem problema. Porque morrer para o crente é ganho. Sinopse, né? Nós falamos, o resumo é: crente regenerado possui um conduto de retidão e uma vida irrepreensível. Agora, o terceiro subtópico, o terceiro tópico, melhor dizendo, fala sobre convicção social. Aí nós estamos na ordem, né? Primeiro espiritual, moral, e agora o terceiro é social. Primeiro subtópico fala sobre o bem-estar comum. O segundo subtópico fala sobre a dedicação altruísta. Na verdade, nós temos só 2 subtópicos nesse terceiro tópico. Vamos falar um pouco sobre a convicção social. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social do ser humano. O papel da igreja é de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento promovendo bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência, injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo, ele escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nas nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento é comparado aos cuidados de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Abacuque, olha o que Abacuque escreve no seu livro, no capítulo 1, verso 1 a 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência está diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Quer dizer, ele está falando algo na época dele, mas se você analisar, está bem atual, nos nossos dias. Violência, contenda, litígio, lei frouxa, sentença que nunca sai, ímpio que sofre o cerco do justo cercando o ímpio, e o juízo sempre sai pervertido. Quer dizer, normalmente a vítima, muitas vezes, perde num processo contra o seu algoz. É isso que ele está dizendo no resumo. Então, Paulo também era muito preocupado com isso, o bem-estar comum. Era assim que Paulo encorajava e confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba moral e social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo. Quer dizer, eu devo me preocupar com todos que estão ao meu redor. Eu devo me preocupar com que as pessoas, o que as pessoas estão passando. Eu tenho que preocupar com não apenas com o meu bem-estar, mas o nosso bem-estar tem que ser comum. Eu tenho que cuidar daquele que está ao meu lado, para cumprir o Evangelho de Cristo. Jesus falou o resumo da lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E ele ainda deu um mandamento para nós: amar o próximo como ele, Jesus, nos amou. Ainda colocou a coisa mais dura para nós, igreja. Então nós temos que entender que se nós somos verdadeiramente servos do Senhor, dentro dessa área de convicção social, eu tenho que promover dentro da igreja do Senhor o bem-estar comum. Eu não tenho que estar passando bem, vivendo uma vida regalada, enquanto ao meu lado meus irmãos estão passando necessidade, padecendo às vezes de coisas básicas, e eu não fazer nada. Aí vai provar. Como é que eu vou provar que verdadeiramente o Evangelho de Cristo está em mim se eu não ajo, se eu não, aquilo que Tiago falou? Não adianta despedir as pessoas vazio, falar vai em paz, se aquete, e não dar a ele o alimento que ele está precisando, a necessidade que ele está passando no momento. Então, para mim provar realmente que eu estou preocupado com o bem-estar comum, eu tenho que fazer aquilo que Paulo falou. Eu tenho que preocupar não apenas em pregar o Evangelho, mas saber também como é que está a condição do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estão ao meu redor. E a dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Atos 20 e 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Ainda sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu seu ofício de fabricante de tendas.
Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Interessante esse texto aqui de dedicação altruísta, é que Paulo, ele viu a pobreza que havia naquela região ali da Macedônia. Ele foi ali, pela visão, obedecendo uma visão daquele varão macedônio, passa a Macedônia nos ajude, foi ali para socorrer aquelas pessoas, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. A preocupação dele era essa. Então, como ele era fabricante de tenda, então o que ele fez? Ele valeu-se desse ofício para não pesar sobre os ombros da igreja o sustento dele. Embora que não seria pecado, não seria errado, se ele, como servo do Senhor, vivesse do evangelho. Porque ele mesmo falou, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Então, se nós que anunciamos o evangelho, as pessoas que anunciam o evangelho, a Bíblia te dá a liberdade também de viver do evangelho, ele também como um obreiro, né? Também 1 Timóteo 5,18 fala, digno é o obreiro do seu salário, ele como um obreiro do Senhor, trabalhando da forma que ele trabalhava para a obra do Senhor, não era errado ele ser digno do seu salário, mas mesmo assim ele preferia viver, né, trabalhando dia e noite, como ele mesmo disse, para não ser pesado aos irmãos, porque a preocupação dele é que aquelas almas fossem salvas. E quanto mais ele trabalhava nesse sentido, ele conseguia ganhar mais almas para Jesus, né? Ganhar um maior número possível de almas, que esse era o desejo do apóstolo. E é um exemplo para nós, né? Porque nós vemos hoje uma ganância exorbitante dentro das igrejas, pessoas lutando pelo poder, pela posição, por causa de verdadeiramente se enriquecer, né, do povo evangélico. Muitas vezes é isso que as pessoas, nem todos estão ali com sentido verdadeiramente um amor sacrificial, fazer a obra do Senhor, não. Eles estão mais preocupados verdadeiramente sobre a questão financeira da igreja, como está os seus dízimos estão chegando, como é que está a situação, né, do caixa da igreja, por fato de quê? Pela preocupação deles, verdadeiramente não é com o evangelho, não é com as almas. E o apóstolo Pedro mesmo falou sobre isso, que faria um comércio de vós. Então é uma promessa que haveria nos nossos dias. E o resumo desse tópico fala que a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo, eu falo, e ainda é um exemplo para a igreja. Nós olhamos a história de Paulo, como ele agia na questão, não só na convicção espiritual, não só na convicção moral, mas também na questão social. Nós devemos aprender com ele como ele preocupava em cuidar daqueles que ele evangelizava na sua integralidade. Ele tratava do espírito, preocupava também com o caráter moral da pessoa, mas também se preocupava com a vida social. Como é que estava a situação financeira, a situação de alimento, de vestimento, de como a pessoa estava vivendo. Tanto é que quando ele revelaram que haveria fome em Jerusalém, ele já fez uma coleta e saiu onde ele passava, já fazendo coleta para levar para os pobres de Jerusalém. A nossa conclusão fala assim: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou, né, melhor dizendo, exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, como reflexo de temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Então, olhando o exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos analisar se nós estamos verdadeiramente... Essa lição ela vai chamar-nos atenção, ela vai trazer um despertamento. Eu creio que quem prestar atenção em tudo que for ensinado, né, e que for falado na escola bíblica dessa lição, vai entender e vai começar a fazer uma autoanálise. Como está a minha convicção cristã? Verdadeiramente eu estou agindo como verdadeiro cristão no nosso tempo, como agia o povo do primeiro século? Porque eles estavam debaixo de perseguição. Mesmo assim, eles não tiravam os olhos de Cristo, eles não paravam de falar de Cristo. Você vai ver Atos 8, quando começou a perseguição em Jerusalém, todos saíram, espalharam, só ficou os apóstolos de Jerusalém. Mas aonde eles iam, a Bíblia está escrito, aonde eles iam, pregavam a Cristo. Não tinha preocupação se você estava perdendo casa, se estava perdendo bem, o que estava acontecendo na vida deles, se eles poderiam encontrar a morte na esquina, se alguém ia persegui-lo até levá-los às autoridades,
ou até ser morto em arena, eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados em pregar a Cristo. Essa era a convicção deles. Agora, nós hoje, muitas vezes até num país como o nosso, que ainda não passamos, né? Podemos passar, talvez, quem sabe, Deus é que sabe, mas nós ainda não estamos passando por uma perseguição religiosa. Mas se vier essa perseguição, será que nós temos essa convicção que esse povo do primeiro século tinha, como o apóstolo Paulo nos deixou um claro exemplo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.